Certinho, obrigada. Então, boa noite a todas e todos. É com grande prazer e alegria que iniciamos o nosso curso de Neuropatias Periféricas. E desde já damos as boas-vindas aos inscritos no curso e agradecemos aos alunos da Liga pela organização e ao nosso coordenador pela organização geral do curso e também aos palestrantes que aceitaram o convite para ministrarem as aulas. Esse curso será composto por 4 encontros, que ocorrerão todas as terças-feiras, às 19h30. E no final teremos um certificado que será emitido e liberado pelo CIEX. E esse curso é organizado pela Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de Uberlândia, que é coordenado pelo professor Dr. Diogo Fernandes, a quem eu passo a palavra agora. Pessoal, boa noite. Queria agradecer a participação de todos, mais uma vez a organização dos alunos, né, da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia da UFO. A gente pensou para esse módulo, né, de neuropatia periférica, a gente vai repetir esse formato, né, ao longo do ano, provavelmente numa frequência bimestral. Então, a gente vai selecionar grandes temas, né, da neurologia, em aulas aí curtas, né, ao longo de um mês. E a gente começa, então, nesse ano com o tema de neuropatia periférica. A gente pensou em temas da realidade, né, da vida de um neurologista e também de um clínico, né, que precisa reconhecer esses padrões, né, ter uma noção básica dessas doenças. Então, queria mais uma vez agradecer aos palestrantes, né, a gente convidou pessoas extremamente capacitadas, né, renomadas na área, e hoje uma convidada especial, né, que tem nos ajudado aqui na UFO, tem discutido vários casos, que tem uma didática exemplar, brilhante, né, então vocês vão concordar comigo no final, viu? Grande abraço, Raquel. Vou deixar a Isabela te apresentar, mas muito obrigado mais uma vez pelo aceite aí do convite da Liga, tá bom? Boa aula a todos e um grande abraço. Certinho. A doutora Raquel já participou com a gente do nosso curso de neurologia do ano passado e é um prazer recebê-la novamente. Damos a palavra a ela, então, doutora Raquel, que é médica neurologista e neurofisiologista pela USP Ribeirão, possui mestrado também pela USP Ribeirão e é atual secretária do Departamento Científico de Neuropatias Periféricas da Academia Brasileira de Neurologia. Doutora Raquel, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Isabela. Assim, eu só tenho a agradecer a vocês, ao Diogo. É sempre um prazer a gente assim, estudar um pouco mais quando a gente vai abordar um tema para uma aula, para um grande número de pessoas, ainda mais para alunos e residentes, a gente precisa atualizar ao máximo isso, né? Então, eu agradeço muito o convite, porque é uma forma também de me manter atualizada estudando o tema, que a gente não para nunca, né? Posso começar? Certinho, pode começar a compartilhar a apresentação. Eu só vou, agora, como acho que o Pedro, não sei se o Marcos vai participar do curso, eu não sou mais secretária, não, eu passei meu cargo, tá? A eleição já aconteceu, agora eu estou só como colaboradora na UFO mesmo, mas já fui, 4 anos já foi o suficiente. Vamos abrir aqui e ver se dá certo, né? Deixa eu só deixar aberta aqui a aula. Tá dando certo aí? Ainda não apareceu. Tem que colocar na apresentação. Então, tá na apresentação. Agora. Deu? Tudo certinho? Agora deu. Certinho. Então, vamos lá. A aula é um pouquinho extensa. Se eu estiver muito rápido, vocês me puxam a orelha. Se eu estiver muito devagar, vocês também, senão não vai dar tempo. Então, a gente vai começar o tema, o curso com neuropatias periféricas metabólicas. Como o Diogo falou, a gente tem que, inicialmente, pensar no que a gente vai ver. E, com certeza, quem trabalha em pronto atendimento, em
ambulatórios, vai pegar neuropatia metabólica, tá? Então, a gente precisa entender, para quem não fez o curso, para quem está começando agora, que neuropatia periférica é um termo genérico que é utilizado para especificar situações clínicas diversas, né? Então, são situações clínicas que vão trazer prejuízo à função do sistema nervoso periférico, principalmente relacionado aos nervos periféricos. Os nervos periféricos são formados a partir do corpo dos neurônios motores no corno anterior da medula e no seu nervo, a parte sensitiva, formada a partir do gânglio da raiz dorsal, onde a gente tem o corpo desse neurônio sensitivo, que vão formar a raiz nervosa dos nervos espinhais, e esses nervos espinhais, a partir daí, vão se dirigindo até a periferia, onde a gente tem os nervos periféricos, tá? Esses nervos, eles têm as características do axônio, desde que ele sai lá do corpo anterior e do gânglio da raiz dorsal, eles vão até a parte periférica e são envolvidos pelas células de Schwann, parte dessas fibras nervosas, né? Nós temos algumas que não são envolvidas ou são fracamente envolvidas, né? Que são as fibras mielínicas, pouco mielinizadas ou amielínicas, e a partir da lesão dessas estruturas, a gente vai ter sintomas, sinais e alteração funcional compatível com o diagnóstico da neuropatia periférica. A apresentação clínica é variável, ocorre mundialmente, incide em todas as faixas etárias e em todos os grupos étnicos, né? Seja essas neuropatias primárias de lesão do nervo ou se elas são secundárias a alguma doença que acomete secundariamente os nervos periféricos. Então, aqui a gente teria um corte transversal de um nervo, onde a gente tem as fibras mielínicas, as fibras amielínicas, né, ou pouco mielinizadas. Nós temos outras estruturas que também podem lesar os nervos, que são o sistema de suporte, né, do tecido conjuntivo desses nervos, os vasos sanguíneos e as células endoteliais. Então, todas essas estruturas, caso elas sofram algum comprometimento, elas vão dar sintomas e a gente vai, a partir da discriminação do que o paciente vai dizer, inferir que tipo de fibra ou fibras estão acometidas nas neuropatias. Então, como a gente falou, a gente tem as fibras nervosas, né, as mielinizadas, que são as fibras A-alfa, as fibras A-beta, né, conduzindo a parte motora e sensitiva desses nervos, e as fibras autonômicas e fibras finas, que são as C e a delta, tá? Aqui a gente vê um axônio, né, envolvido por uma grossa camada de mielina, e a gente vê em volta dele fibras que não estão mielinizadas, né? Então, isso é mais ou menos a arquitetura do nervo periférico. Quando a gente tem um nervo íntegro, um nervo mielinizado, a gente vê no teasing, que é uma preparação de biópsia, essa parte negra contínua, né, só fragmentada nas regiões internodais, e quando há uma lesão dessa mielina, a gente vê essa fragmentação dessa estrutura, né, com a perda da função desse nervo. Então, a gente tem que classificar as neuropatias periféricas, e existem várias formas de classificação, desde o tempo de instalação, desde o predomínio dos sintomas, se são motores, sensitivos ou autonômicos, quanto à localização, se é simétrica, se é assimétrica, se é proximal, se é generalizado, se é distal, e quanto à extensão desses sintomas, né? É focal, é grave, é moderado. E, como a gente viu também, algumas fibras elas podem ser primariamente acometidas que outras nas lesões, nas neuropatias periféricas. Na classificação microestrutural, a gente pode ter lesão primária do axônio, primária da mielina, ou, atualmente, nos últimos 2 anos, a definição de nódo e paranodopatias, ela tem se firmado, né, principalmente nas neuropatias imunomediadas. Então, é isso. O paciente vai chegar falando que está com dormência, formigamento, fraqueza, e a gente vai fazer a nossa suspeita diagnóstica e tentar achar uma etiologia possível. A avaliação da sensibilidade e da muscular e da marcha e dos reflexos é uma avaliação primária, assim, muito importante para a gente definir.
muitas vezes a gente não consegue fazer isso no pronto-socorro, mas uma avaliação mínima para o diagnóstico das neuropatias periféricas a gente precisa ter, tá? Então, tanto dos tipos de sensibilidade, como de vários aspectos da força muscular, né? Então, a fadigabilidade, às vezes o paciente chega falando de cansaço durante o dia, ao longo do dia, pior de manhã, pior à noite, pós-exercício. O tônus muscular, se está com hipertonia, se o tônus está diminuído, o trofismo, se tem assimetrias de trofismo, se tem atrofia ou mesmo hipertonia em alguns músculos, né, em algumas doenças, e as deformidades. As deformidades, elas são muito importantes porque às vezes a gente pega doenças agudas ou subagudas que o paciente tem uma deformidade que é móvel. A gente consegue voltar aquela deformidade, mas ao longo da atrofia, da retração dos tendões, as deformidades elas podem se tornar fixas e isso trazer ainda mais incapacidade para o paciente. Na avaliação da marcha, o equilíbrio é muito importante e os reflexos eles nos ajudam muitas vezes a definir o sítio principal de onde está a alteração periférica. Então, a gente tem sintomas positivos e negativos, né? Positivos são as queixas dolorosas, hiperalgesia, dor espontânea, alodinia, e os sintomas negativos é a perda da função. Então, nas queixas sensitivas, a gente vai ter uma hipoestesia, uma analgesia, uma hipoanalgesia. Então, isso a gente vai caracterizando esses sintomas para poder definir e classificar a neuropatia. Mas quando a gente vai falar de neuropatias metabólicas, a gente vai praticamente ficar engessado na polineuropatia sensitiva, motora, distal e simétrica. Então, essa é a forma mais frequente de apresentação da maioria das neuropatias metabólicas, como a gente vai comentar. Mas, assim, é uma queixa que começa distal para proximal, então o paciente tem queixa nos pés. Ele vai reclamar de queimação, de formigamento, de dormência. E com a evolução dessas queixas sensitivas, a gente vai verificar que, à medida que as queixas sensitivas sobem para a perna, para os joelhos, ele começa a sentir também alteração nas mãos. Tá? Então, esse padrão de bota ou bota e luva, elas nos mostram uma característica comprimento dependente daquela neuropatia. Então, as partes mais distais do nervo são acometidas em progressão para o comprometimento proximal. E nesse padrão, normalmente o comprometimento motor ele é posterior ao sensitivo. Então, primeiro o pé fica dormente para depois ele perder o chinelo ou ele tropeçar. Então, a sequência desses quadros crônicos de neuropatias metabólicas é essa. E a disfunção autonômica de coloração de pele, de sudorese, ela também acompanha a maioria dessas neuropatias metabólicas. Então, é isso, tá? O paciente vai aumentando a sua área de sensibilidade, de queixas sensitivas e, consequentemente, posteriormente, vem os sintomas motores. Nós vamos, quando a gente fala em neuropatia metabólica, a gente tem um crescente em relação à frequência do diabetes, né? Então, as neuropatias metabólicas, metade delas, a gente pode assim, dizer que sem medo que são relacionadas ao diabetes. O etilismo, a deficiência de micronutrientes, de vitaminas, a doença renal crônica, em algumas situações, a neuropatia metabólica vai estar presente nessas enfermidades, tá? A aula é grande, então a gente fez um cronograma para estudar as mais frequentes, tá? Amiloidose, porfiria e toxicidade a gente vai deixar para o andar do curso. E aí vamos falar um pouquinho só sobre cirurgia bariátrica, que é uma situação que está cada vez mais frequente, o número de cirurgias é cada vez maior e que também pode trazer alguns transtornos, comprometimento da função neuromuscular, tá? Então, a gente tem uma prevalência de 3 a 7% de neuropatias periféricas de uma maneira geral, mas com o aumento da idade, depois dos 60 anos, a incidência é maior, tá? A polineuropatia diabética, a gente vai classificar ela quando a gente tem uma disfunção de nervos periféricos no paciente diabético, mas primeiro a gente tem que excluir outras causas, tá? E aquilo que a gente tinha falado nos trabalhos, a frequência, quando a gente engloba todas as neuropatias, o diabetes tem uma frequência e uma importância muito grande.
Então, tá aqui, esse é um artigo recente que mostra as causas de polineuropatias crônicas. Então, aqui a gente tem o diabetes, as metabólicas, o álcool, a deficiência vitamínica, de microelementos, tá? E outras situações. A gente vai falar um pouquinho da polineuropatia criptogênica também no final, porque ela, com a idade, ela tem se mostrado extremamente frequente. Por que a gente tem que investigar a causa? Investigando a causa, a gente tem uma chance maior de dar uma opção terapêutica mais direcionada para aquele paciente, e algumas formas de neuropatia, elas são irreversíveis, mas a gente tem algumas situações que podem ser reversíveis. Outra situação é que, apesar das neuropatias hereditárias terem um início na fase jovem das pessoas, né? Algumas têm uma manifestação mais tardia, depois dos 50 anos, né? A gente pode ver isso na polineuropatia amilótica familiar, em alguns CMT axonais, né? Onde eles têm um fenótipo mais leve, e que as neuropatias hereditárias, de uma maneira geral, elas correspondem a 20% a 40% das neuropatias investigadas em serviços de referência. Então, atualmente, algumas delas são tratáveis, então a gente precisa, sim, fazer o diagnóstico com essas novas perspectivas de tratamento. O diabetes mellitus é um grupo heterogêneo de condições metabólicas e que cursam com hiperglicemia, né? 90% a 95% vão ser tipo 2, depois nós temos as formas com deficiência de insulina, por destruição autoimune das células beta, né? Ou de natureza idiopática, que é o tipo 1. Esses são os mais frequentes, né? É o que a gente vai tentar conversar um pouco mais, mas principalmente o tipo 2. E as principais complicações do diabetes são neuropatia, nefropatia, retinopatia e vasculopatia. É a principal causa de neuropatias periféricas nos países desenvolvidos. Então, por isso a importância de estudar a neuropatia diabética. Então, aqui nós temos o que a Sociedade Brasileira de Diabetes fala sobre o diagnóstico do diabetes, as taxas e os exames laboratoriais que devem ser solicitados para confirmar o diabetes, né? E aqui a gente vai começar nas neuropatias metabólicas no Brasil, falando dessa importância. O Brasil já ocupa a 4ª posição mundial com maior prevalência de diabetes, tá? E de 2006 a 2016 passou de 5,5% para quase 9%. Então, a gente, com o aumento do número de casos de diabetes, a gente vai pegar complicações com mais frequência também. Quando a gente fala em risco do diabético ter neuropatia, além do tempo de doença, quanto maior tempo de doença, maior a frequência da gente achar neuropatia diabética nesses pacientes, a gente vai ver também que situações isoladas, como um paciente diabético que fuma, que bebe, que é hipertenso, que tem uma obesidade, um sedentarismo, que tem elevações de taxas de disfunção renal ou hipercolesterolemia, esses são fatores de risco isolados. Então, cada risco desse aumenta ainda mais a chance desses pacientes desenvolverem diabetes, tá? E é importante que a gente saiba que a neuropatia periférica do diabético ela é responsável por 50% a 75% das amputações não traumáticas. E a amputação, ela, além de trazer uma morbidade muito grande para o paciente, ele também diminui a qualidade de vida e o tempo de vida. A gente vai observar que nos pacientes amputados, o risco de morte em 5 anos é comparado a alguns cânceres, né, algumas neoplasias. Então, no paciente diabético ambulatorial, 10% a 15% vai ter a polineuropatia sensitiva motora distal. Dos internados, isso aqui já sobe para 30%, com um acréscimo do número de pacientes com a neuropatia autonômica. E dos pacientes que têm síndrome metabólica, 10% a 30% desenvolvem a polineuropatia de fibras finas, que é dolorosa. E com isso, eles têm um prejuízo do sono, uma ansiedade maior, porque conviver com dor em queimação, em agulhada, em choque, não é legal. Então, esse grupo de pacientes ele já entra em risco de outras comorbidades. O custo do paciente com neuropatia é alto, tá? São estimativas americanas, né? E que a gente vê que quanto maior a comorbidade, maior o custo ano, tá? Então, ter só diabetes é um valor, ter diabetes com neuropatia é o dobro do valor.
e ter diabetes, neuropatia ou dor neuropática, neuropatia de fibras finas, isso aqui quase vai para 5, 6 vezes o valor de só você tratar o diabetes. Então, é muito importante a gente fazer o diagnóstico, tratar precocemente e controlar os sintomas desse paciente. Então, esse é um custo muito alto do ponto de vista de saúde pública, de produtividade, de solicitação e de custo de medicação, mas também as pessoas que vivem uma situação de dor crônica, independente de qual seja a causa, a estimativa desses pacientes é 10 anos menor. Então, a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar e não achar assim, é só dor, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Aqui são algumas das classificações, vocês vão ver que ao longo da aula eu vou passar mais de um tipo de classificação do diabetes. Alguns artigos optam por uma forma, outros. Então, ao longo da aula eu coloquei várias. Mas, assim, as neuropatias difusas, né, elas são as mais frequentes. Então, aquele quadro primariamente de fibra fina, de fibra grossa, ou fibra fina e grossa, eles são os mais frequentes, junto com a neuropatia autonômica, tá? Com sintomas cardiovasculares, gastrointestinais, urogenitais e sudomotores. As mononeuropatias, as radiculopolineuropatias, elas são normalmente consideradas formas atípicas, tá? E mais raras. E algumas vezes os pacientes diabéticos, eles desenvolvem com maior frequência neuropatias que também acometem não diabéticos, como as neuropatias por pressão, né, em sítios de compressão, a polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica e as radiculoneuroplexopatias, tá? Aqui a gente vai também tecer alguns comentários sobre o que antes era considerado neurite insulínica e hoje a gente relaciona ao tratamento, a neuropatia induzida pelo tratamento, tá? A gente vai comentar também. Então, é isso. Aqui é uma outra forma de classificação, né? Aqueles que podem ter uma situação rapidamente reversíveis e aquelas irreversíveis são principalmente as formas crônicas que já estão instaladas, que a gente não vai conseguir reverter 100%, mas a gente pode melhorar sintomas e reabilitar. Então, 75% é aquela forma que a gente já comentou, polineuropatia sensitiva motora distal, e os 25% vão ter aqueles quadros de formas atípicas, tá? A fisiopatologia, ela é múltipla, então a gente tem a situação metabólica, inflamatória, microvascular, como o diabetes também prejudica a microvascularização dos nervos e a macrovascularização com infartos, com AVC, com trombose. Então, todas essas situações, elas favorecem ao comprometimento dos nervos periféricos em vários pontos do nervo, né? Seja na célula de Schwann, seja no axônio diretamente, seja na parte de vascularização e alterações microvasculares, trazendo inclusive situações que lembram uma vasculite mesmo. Então, aqui no nervo aqui a gente vê que é a estrutura do vaso, a célula de Schwann com o envoltório de mielina e o axônio. Então, todas essas situações que a gente comentou, que começa com hiperglicemia, que tem como um cofator grave a dislipidemia, trazem situações de estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, situações pró-inflamatórias e microvasculares que vão, de uma forma ou de outra, trazer um prejuízo para a função do nervo e instalar a neuropatia. Então, é aquele mesmo bonequinho, né, a apresentação mais frequente, a alteração de força é posterior como componente sensitivo. No caso do diabético, a gente tem os sintomas desautonômicos, e quando a gente tem essa desautonomia, a parte cardíaca merece uma atenção por conta do risco de morte súbita desse paciente. E quando já tem um comprometimento sensitivo importante, quando a aferência está gravemente prejudicada, a gente pode até ter uma forma pseudotabética da polineuropatia do diabético, né, com grave comprometimento do equilíbrio. Então, como a gente comentou das neuropatias autonômicas, a gente vai falar aqui que os pacientes diabéticos eles têm um grande risco de morte súbita, né, dentre outras doenças metabólicas.
e é principalmente por conta dessa desautonomia, tá? Então, o paciente não vai chegar falando, a gente tem que questionar. O senhor tem algum desconforto no exercício? O senhor tem diarreia, constipação? Como está a parte sexual? O senhor tem alguma disfunção urinária? Tá? Então, tudo isso deve ser questionado para a gente conseguir, através de alguns exames, estão aqui relatados alguns exames de avaliação de função autonômica, para a gente poder fazer o diagnóstico de neuropatia autonômica no diabético. Porque isso também implica em um risco de morte maior. Trabalhos mostram que o paciente sem neuropatia autonômica, ele tem uma 8% de chance de morrer em 5 anos, enquanto que aqueles com neuropatia autonômica, eles têm 27%, quer dizer, quase 30% de chance de morrer em 30 anos, e isso deve ser lembrado, comentado e com a família, para que se tenha uma atenção especial com esse paciente, tá? Apesar de um bom controle, todos esses estados que a gente já comentou ali da fisiopatologia do diabetes, 40% dos pacientes diabéticos com bom controle de glicemia, eles vão desenvolver neuropatia periférica. Porque muitas vezes tem alguns fatores que não foram falados. Por exemplo, no Brasil não, no mundo, o abuso de álcool é uma situação frequente. O paciente diabético costuma omitir. A associação com paraproteinemia, então a gente precisa excluir outras causas que não o diabetes, né, para poder confirmar que aquela neuropatia é do diabetes, né? Então, avaliar a paraproteinemia, avaliar a função renal, avaliar quadros de deficiência nutricional e vitamínica. Alguns trabalhos já mostraram que dose cumulativa de metformina, que é uma medicação extremamente usada depois de um ano, eles estão associados com redução da vitamina B12 e esses pacientes desenvolvem neuropatia mais rápido e mais grave, tá? E alguns trabalhos de estudo genético mostram suscetibilidade de desenvolver neuropatia dolorosa em algumas populações com certas mutações. E quando a gente vai ter um sinal de alerta que aquele paciente está com uma forma atípica. Por quê? Porque as formas atípicas elas podem ser reversíveis, elas são rapidamente progressivas e elas podem ser reversíveis, e é aí que fica a nossa atenção para esses pacientes. Então, o paciente que está estável e, de repente, ele tem um início súbito de uma dor, de uma fraqueza, é assimétrico, não é simétrico, como é a forma da polineuropatia sensível motora distal. A alteração motora e sensitiva ela é mais proximal do que distal. E é um paciente que estava estável e, de repente, ele tem uma queda muito grande, uma gravidade muito grande de sintomas que a gente não esperaria naquele momento. Esses pacientes eles podem estar desenvolvendo as formas atípicas, que são normalmente agudas e graves, tá? Então, as formas assimétricas, a gente tem principalmente que relatar as radiculoplexopatias lombosacrais, mas que também podem acometer os músculos da cintura escapular, as neuropatias truncais e as mononeuropatias. As neuropatias cranianas elas são mais raras. Aqui está um caso de uma neuropatia truncal diabética, é um paciente que desenvolve uma dor aguda, muitas vezes circulando o abdômen. Alguns desses pacientes eles chegam a ser operados de abdômen agudo, e que, na verdade, ele está com uma dor radicular intensa, incapacitante, tá? Que às vezes traz prejuízo até respiratório, e que, com o passar do tempo, a parede abdominal ela fica flácida, aquele músculo fraco pode formar pseudoérnias, né? Então, aqui a gente vê quase uma tumoração no paciente, que na verdade é uma pseudoérnia, tá? Nas fases iniciais, esses pacientes eles são confundidos até com a neuropatia do herpes zoster, tá? A radiculoplexoneuropatia diabética, né, tem vários nomes, amiotrofia proximal, neuropatia femoral ciática, né? Ela acontece mais nos pacientes diabéticos acima de 50 anos e que muitas vezes uma perda rápida, né, e sem que o paciente tenha procurado ter uma reeducação, ou seja,
provocada por uma dieta, né? Então, o paciente tem uma perda de peso inexplicável e que começa com uma dor súbita muito grave, muito intensa, incapacitante, e que desenvolve hipoestesia, neuropatia dolorosa unilateral. Depois que o quadro doloroso ele diminui um pouco, percebe-se a atrofia e a fraqueza, tá? Normalmente com características proximais, mas você pode ter amiotrofia, né? Um comprometimento de toda a perna, de todo o braço, né? Ela costuma ser monofásica, ela no começo ela tem uma grave morbidade, o paciente não consegue fazer nada, ele fica incapacitado pela dor e pela limitação, tá? E isso, se a gente mesmo intervindo pode durar meses ou até anos, mas com a intervenção do tratamento doloroso, do tratamento medicamentoso para o controle das queixas dolorosas, fisioterapia, algumas vezes, alguns casos, como as biópsias desses pacientes mostravam um quadro de microvasculite, o tratamento imunológico, imunomediado, foi tentado, né? Mas são casos raros e que a gente ainda não tem uma linha, tem que fazer ou não precisa fazer porque não vai resolver. Então, alguns pacientes são tratados com corticosteroides, com pulso de corticosteroides ou com imunoglobulina endovenosa, tá? Aqui também mostra uma atrofia, uma diferença, né? Que é isso que a gente observa, essas assimetrias, tanto de trofismo, e quando a gente vai movimentar esse paciente, de mobilidade, né, articular, nos pacientes com lesão de nervos periféricos. A neuropatia compressiva crônica, né, ou as mononeuropatias, elas podem ser agudas e crônicas, tá? O síndrome do túnel do carpo, que é extremamente frequente em mulheres acima dos 45, 50 anos, com trabalho manual, ele é 3 vezes mais frequente nos pacientes com diabetes, tá? A lesão do cutâneo femoral lateral, que desencadeia a meralgia parestésica, né, na coxa, acho que aqui dá para ver a área de sensibilidade, ela é 9 vezes mais frequente no paciente diabético. Então, a gente tem que, quando fizer o diagnóstico, quando a gente faz o diagnóstico de uma mononeuropatia no paciente diabético, a gente tem que avaliar também, porque às vezes não é só o tratamento da glicemia, não é só reabilitação. Algumas vezes a gente vai ter que colocar órtex, uma reeducação postural, alguns pacientes podem ser infiltrados com uma melhora favorável de alguns sintomas, ou até mesmo cirurgia nos casos mais graves de descompressão daquele nervo alterado, né? Aquele nervo comprimido que está em sofrimento e que, além de estar trazendo sintoma, pode ser uma lesão definitiva. E no caso de mão, de pé, isso pode ter uma perda funcional para o paciente grave. A reabilitação e a fisioterapia está indicada, tá? A neuropatia de nervos cranianos ela é mais rara, tá? Os mais frequentes são os óculos motores, troclear e o facial. E para que a gente não tenha uma coincidência de fatores, a neuroimagem está indicada em todos os casos de neuropatia de nervos cranianos nos pacientes diabéticos para descartar causas tratáveis. A neuropatia de fibra fina, a gente não vai ter o acometimento da fibra grossa. Então, a eletroneuromiografia, que é o exame que a gente faz de agulhinha, choquinho, não é tão bom, mas é tranquilo de fazer. Então, esse exame ele vai estar normal nesses pacientes. Mas como que a gente tem uma neuropatia se a gente avaliou com a eletroneuromiografia e viu normal? A eletroneuromiografia avalia as fibras mielinizadas, as fibras grossas. As fibras amielínicas e a delta e C, elas não são avaliadas pelo exame de eletroneuromiografia. Existem outras técnicas neurofisiológicas que podem ser usadas para fazer, mas o exame tradicional de eletroneuromiografia não consegue avaliar as fibras finas, tá? E o diabetes, os dislipidêmicos, o hipotireoidismo são situações frequentes de neuropatia de fibras finas. Normalmente é um paciente que tem uma dor, um formigamento, uma queimação intensa e que segue um padrão de distribuição neural. Então, ou ele segue um padrão de um nervo, né? Ou ele segue um padrão de uma polineuropatia. São as situações mais frequentes. Eu só ampliei aquela figura para mostrar que 20% mais ou menos também nós temos causas hereditárias, tá?
relacionadas às neuropatias de fibras finas, mas principalmente as metabólicas, as infecciosas, né, e as relacionadas ao álcool são o que compõe as formas adquiridas da neuropatia de fibras finas. Esse é um dos testes, anteriormente a gente falou dos testes de função autonômica, aqui a gente está fazendo um teste para avaliação de fibras finas, né? E um deles é a biópsia de pele com densidade de fibras intraepidérmicas. Se vocês observarem aqui, a gente conta na epiderme esses raminhos, né, que estão corados aqui pelo PGP 9.5, e aqui a gente teria um equivalente a uma densidade normal. E aqui a gente vê no paciente diabético, né, a ausência desses ramos epidérmicos. Outro exame é a microscopia confocal de córnea, que também mostra exatamente a mesma coisa. Aqui um pouco mais corado, está mais bonito, mas aqui a gente consegue contar essas fibras e na rarefação que acontece no paciente diabético, fazendo o diagnóstico de neuropatia de fibras finas. Aí sim, a gente está fazendo o diagnóstico de neuropatia de fibra fina. A caquexia do paciente diabético e a neurite insulínica ou a neuropatia induzida pelo tratamento, né? Ela é uma forma de neuropatia dolorosa, no caso da caquexia, além da perda de peso exuberante. São pacientes que vinham com descontrole, são pacientes que estavam com o seu diabetes descontrolado, largaram de mão, ficaram muito tempo, até que as complicações vieram e esses pacientes foram obrigados, né, ou tomaram uma consciência muito grande de resolver tratar certinho. E há uma queda, uma recuperação dos índices glicêmicos muito rápida. Em 2, 3 meses, até 2% do que estava as taxas de hemoglobina glicada pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de uma neuropatia dolorosa, desconfortável, assim, incapacitante, tá? Então, são esses pacientes que, de repente, começaram o tratamento, controlaram bem a hiperglicemia, houve essa queda nas taxas da hemoglobina glicada e eles desenvolveram a neuropatia, por isso que a neuropatia induzida pelo tratamento ou neurite insulínica anteriormente, tá? Esse paciente, quando tratado, também tem uma recuperação favorável, tá? Mas após o controle, eles desenvolvem até 8 semanas e pode demorar alguns meses para um bom controle dessas queixas dolorosas nesses pacientes. E aqui a gente vai falar de uma neuropatia inflamatória que antes era considerado que o diabético tinha uma incidência muito maior de uma polineuropatia inflamatória crônica. Mas alguns trabalhos mostram que há um aumento no grupo dos diabéticos, outros trabalhos mostram que não. Que, na verdade, o que acontece com o PIDC é que há um erro diagnóstico muito frequente. Então, muitos pacientes que são diabéticos, que têm sua alteração da condução nos exames de eletroneuromiografia, são encaminhados para tratamento como PIDC. E, na verdade, nem todos. Então, tem trabalhos que mostram até 50% de pacientes não tinham diagnóstico nos critérios de PIDC, tá? Mas o inverso também acontece. Às vezes o paciente é diabetes, tem PIDC, teve uma piora grave, assimétrica, um comprometimento proximal distal, evoluiu muito mal, uma queixa sensitiva mais rapidamente progressiva, e ele tem as duas coisas. E esse paciente, às vezes, deixa de ser tratado, tá? Mas, então, é importante que a gente veja a evolução normal da neuropatia esperada por um paciente com diabetes, e quando a gente sair daquela curvinha do esperado para aquele paciente, a gente questionar outras etiologias, porque esses pacientes tratados, eles respondem favoravelmente. Desde que o diagnóstico esteja certo, a gente consegue reabilitar pelo menos parte da função desses pacientes, tá? E qual é o tratamento para a polineuropatia periférica distal e simétrica mais frequente, 70% desses pacientes? É o controle da glicemia. Esse é o que tem que ficar bem assim, no pensamento do médico, né? Nos pacientes tipo 1, a insulinoterapia precoce, ele reduz o risco de desenvolver neuropatia nesses pacientes em até quase 80% nos próximos 5 anos. E
os pacientes com diabetes tipo 2, se eles não tiverem aquelas outras comorbidades que são fatores isolados, como etilismo, tabagismo, sobrepeso, dislipidemia, e o tempo de doença, alguns pacientes eles vão melhorar dos sintomas, tá? Mas é importante que a gente entenda que o sintoma doloroso a gente tem um controle maior na resposta à medicação, porque a dormência, a perda de função, não respondem ao tratamento medicamentoso, né? Algumas drogas, como o triciclo, carbamazepina, os gabapentinoides, a duloxetina, elas já são bem utilizadas nesses pacientes com respostas bem favoráveis, e nos casos refratários que não melhora de jeito nenhum, alguns bloqueios com anestésico, ou inclusive com a toxina botulínica, têm sido comentado com alguns efeitos positivos, tá? Aquilo que a gente já falou do tratamento das comorbidades. E aqui, o exercício físico, ele passa a ser remédio, né? Os pacientes diabéticos precisam do exercício físico tanto para o controle do diabetes, como para uma modulação no tratamento da dor crônica. Esse é um dos gráficos, né, que sugerem uma sequência do tratamento de associação com os gabapentinoides, tricíclicos, com a duloxetina, e a gente vê que os opioides eles são usados apenas lá no final, quando tudo não resolve. Não esquecer do pé diabético, é aquilo que eu falei para vocês, ó, em 5 anos, né, a sobrevida em 5 anos do paciente com úlcera e com amputação, ela está comparável com a sobrevida de algumas neoplasias, tá? Então, é muito importante, paciente é diabético, tira o calçado, avalia o pé, dá uma olhada, às vezes já tem uma queratose, algumas áreas mais escurinhas que precisam de um cuidado, de uma atenção, tá? Saindo do diabetes, a gente vai começar agora nos estados carenciais. E outra coisa que eu vou falar com frequência são os grupos de risco. Então, os grupos de risco relacionados aos estados carenciais são principalmente os idosos, gestantes, puérperas, as pessoas em situação de risco, os etilistas e os crônicos, os usuários de drogas, né? E os pacientes com desordem alimentar psiquiátrica, que é uma situação relativamente frequente. Os pacientes institucionalizados, tanto em asilos, quanto em hospitais ou pacientes em hemodiálise de centro de terapia intensiva, também eles fazem parte do grupo de risco para esses estados carenciais, tá? Outras situações clínicas que afetem o trato gastrointestinal e a absorção, eles também estão relacionados com esses estados carenciais, né? Então, as cirurgias de ressecção, doenças desabsortivas, doenças inflamatórias, gastrite, pancreatite, né? A doença inflamatória intestinal também. Então, aqui a gente tem as duas formas principais, a exógeno primária, quando a gente tem uma ingestão inadequada, né? E a endógeno secundária, quando a gente tem uma má absorção ou um metabolismo inadequado, tá? A cirurgia bariátrica entra aqui também, que é o que a gente vai comentar um pouquinho sobre esses distúrbios nutricionais. Vamos falar da deficiência principalmente de algumas vitaminas que trazem as neuropatias periféricas e que fazem parte da investigação dos pacientes que chegam com queixa de uma polineuropatia sensitiva motora, de predomínio sensitivo, doloroso, distal, tá? Então, a vitamina B12 é uma deficiência frequente, particularmente nos idosos. Estima-se que até 25% das pessoas acima de 80 anos têm uma deficiência de vitamina B12. As causas são multifatoriais, então aquele grupo de risco que a gente falou, né? Os pacientes com dieta vegana restrita, né? Então, esses pacientes são, depois de anos de dieta, eles são necessários, recomenda-se, né? Que eles façam uma suplementação da vitamina B12. E alguns marcadores são importantes, não só a dosagem sérica, mas também a solicitação da dosagem da homocisteína pode ser um marcador mais precoce da deficiência de B12, tá? Outras formas de dosagem também têm sido comentadas, mas o mais frequente é a dosagem de B12 e da homocisteína.
Então, a deficiência de B12 é uma das mais frequentes, a deficiência traz sintomas tanto neurológicos, quanto sanguíneos, quanto psiquiátricos, né? Os sintomas sensitivos dessa neuropatia em particular, o que chama a atenção é que os sintomas das mãos e dos pés, eles podem acontecer simultaneamente. Ela não tem aquela característica tão comprimento dependente, às vezes acontece junto, tá? Então, o paciente já chega com as mãos e com os pés dormentes ao mesmo tempo. Então, há um prejuízo da marcha, uma redução da força e uma associação com espasticidade, ou seja, tem um comprometimento piramidal, não é só um comprometimento periférico, tá? São pacientes que não têm o reflexo aquileu, mas podem ter o sinal de Babinski. E muitas vezes tem uma associação com anemia perniciosa, né? Então, esses pacientes, eles têm um quadro clássico de degeneração combinada subaguda da medula. Aqui a gente está vendo um corte, né, da medula, onde a gente vê os funículos posteriores, laterais e ventrais. Na deficiência de B12, a gente vai ter um comprometimento dos posteriores e do córtex espinal lateral. Então, por isso que a gente vai ter um comprometimento piramidal associado a queixas sensitivas, a desequilíbrio, a ataxia, tá? Então, além do quadro da polineuropatia sensitiva-motora de predomínio distal. Tá? Então, é uma associação de fatores de múltiplas lesões ao longo do neuroeixo que trazem esse componente de alteração piramidal associada à alteração periférica. Na imagem, a gente pode pegar alguns comprometimentos longitudinais, até tendo que descartar algumas doenças desmielinizantes centrais, né? Então, está aqui o reforço bem no cordão posterior. Aqui a gente vai falar da deficiência de B1. É até interessante porque esses pacientes, eles podem ter a forma mais neuropática e a forma cardíaca, né? Então, 40% dos pacientes com neuropatia, com deficiência de B12, eles desenvolvem neuropatia após B1, aliás, após a cirurgia bariátrica. E os pacientes cardíacos, 33% também têm deficiência de B1, tá? Então, o grupo de risco é aquele que a gente já comentou, mas os pacientes com nutrição parenteral prolongada em hemodiálise, eles podem desenvolver a deficiência de B1. Recentemente, foi descrito, associado à COVID, né, alguns pacientes com encefalopatia que responderam à reposição de vitamina B1. Então, provavelmente está sendo ainda aventado que seja mais a nutrição parenteral prolongada ou mesmo um verme que é associado a esses pacientes, ainda não sabe, né? Mas é uma situação interessante, assim, nova, né? Que respondem à tiamina. Alguns casos de contaminação alimentar, no Maranhão teve um surto de mais de 200 casos de deficiência de B1 associada à contaminação do arroz daquela comunidade, tá? Então, o fungo, ele impede a absorção da vitamina B1 e alguns pacientes, inclusive, faleceram por conta da deficiência, tá? Aqui está a recomendação da suplementação, né? A encefalopatia, ela tem uma tríade clássica, né? Na encefalopatia, a ataxia e as alterações oculares. E a ataxia, né? Ela é um conjunto de alterações relacionadas à disfunção do verme cerebelar superior, de um quadro vestibular e da polineuropatia. Então, a gente vai ter tanto a confusão, a desorientação, a apatia, a alteração de memória, com uma marcha comprometida, uma ataxia e alterações oculares. Outros achados mais raramente descritos, né, estão relacionados também fibra fina, pé queimante, às vezes quadro de tremor, disfagia, mioclonia, tá? E as alterações da encefalopatia, elas, das disfunções neurooftalmológicas, inclusive com edema e perda visual, né, com alterações de papila que também se mostraram bem responsivas ao tratamento. Na neuroimagem, o Wernicke, ele tem pontos específicos e mais frequentes de lesão, onde a gente vê tálamo, regiões periventriculares, corpos mamilares, né? Então, os exames de neuroimagem, paciente etilista, paciente em nutrição parenteral de longo tempo,
com essas lesões, importante fazer a suspeição de deficiência de vitamina B1, tá? A neuropatia clássica é aquela sensitiva motora, comprimento dependente, mas em alguns casos eles começam com câimbra, então são sintomas muitas vezes inespecíficos. E os quadros mais graves, generalizados, lembram até uma evolução de Guillain-Barré, mas com um quadro de ataxia, sonolência, que não é o que a gente vê comumente nos quadros das formas de polineuropatia inflamatória aguda, que é o Guillain-Barré. A B6 é um caso interessante porque tanto a deficiência quanto a toxicidade, né, o excesso da B6, ela vai trazer neuropatia. E é uma neuropatia muito dolorosa, muitas vezes acompanhado de ataxia, né, sugestiva até de uma ganglionopatia, que é a neuronopatia, o acometimento do neurônio lá no gânglio da raiz dorsal. Então, é importante a gente ver esses pacientes, principalmente aqueles que fazem hemodiálise e que usam cronicamente a isoniazida e a hidralazida, é sugestivo que eles façam uma suplementação preventiva, tá? E o quadro clínico da neuropatia que a gente já tem comentado. Vamos parar um pouquinho para falar de cirurgia bariátrica, porque se vocês acompanharem aqui, o número de cirurgias no Brasil em 2018 foi de 63.969 pessoas foram submetidas ao procedimento, tá? Nos Estados Unidos isso é um epidêmico, né? A gente já escuta isso, já tem isso como uma verdade. E esses pacientes, embora obesos, 20 a 30%, eles têm um quadro de deficiência nutricional já pré-cirúrgica, tá? Então, nos grandes centros com muita prática no tratamento e na cirurgia bariátrica, o número de complicações neurológicas é pequeno. Mas as complicações, quando elas acontecem, elas no tempo, né, em cada tempo, quando elas são imediatas, as alterações neuromusculares estão mais associadas a uma rabdomiólise, a uma necrose muscular, né, maciça, ou de alguns grupos musculares. Quando acontece em semanas ou meses após a cirurgia, normalmente é Wernicke, né, a encefalopatia de Wernicke e a neuropatia periférica. Quando acontece anos, meses ou anos, aí a gente já vai ter outras deficiências de B12 e a deficiência de cobre, que nós não vamos falar, mas assim, é uma neuropatia com uma mielopatia também, tá? Aqui estão os casos de Wernicke associado à cirurgia bariátrica, tá? A cirurgia em si, mesmo no obeso, foi feito um comparativo entre cirurgias abdominais no obeso e a cirurgia bariátrica para ver se era só a cirurgia bariátrica que trazia neuropatia. Então, eles compararam com as colecistectomias, tá? E foi visto que não, que a cirurgia bariátrica em si, ela tem uma incidência muito maior de desenvolver neuropatia periférica que outra cirurgia, no caso a colecistectomia, tá? E a gente vê aqui como é que funciona um paciente durante o operatório, né? E alguns locais, como os ombros, a região lombar, os glúteos e as coxas, eles ficam, dependendo do tempo cirúrgico, você vai ter uma chance maior desse músculo sofrer um quadro compartimental, um aumento da pressão e muitas vezes evoluindo com aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui nessa parte branca são os glúteos acometidos de forma grave, né? E que mostra um padrão de comprometimento, né? Um reforço aqui compatível com as alterações, com enzimas musculares extremamente elevadas, né? Esses pacientes evoluem com fraqueza e com dor no pós-operatório imediato da cirurgia. Aqui estão as complicações, né? Aquelas crônicas agudas e subagudas, tá? É importante que a gente entenda que a cirurgia bariátrica ela tem um benefício muito grande nos pacientes diabéticos, que muitos melhoram sintomas das escalas funcionais após a cirurgia, e que o grupo que operou, as mulheres que operaram, quando elas estão gestantes e puérpera, a reposição de vitamina tem que ser tem que ter uma atenção maior, porque elas estão no grupo de risco de desenvolver hipovitaminose e deficiência nutricional.
Esse é um artigo, é um dos slides do ano passado, onde a gente mostra os vários padrões, né, de neuropatias periféricas e como a gente chega no provável diagnóstico etiológico, ou quando a gente investiga, é só para vocês lembrarem do artigo, para quem não viu, quem tiver interesse, tá? E mostrando que as hereditárias, as diabéticas e as neuropatias idiopáticas ou criptogênicas, elas são a maior incidência, deficiência de vitamina também, a maior incidência nos casos das neuropatias de uma maneira geral. A neuropatia urêmica também é aquele mesmo padrão, até acho que vocês estão cansados, sensitivo, motor, comprimento dependente. Mas é engraçado, assim, engraçado não, uma coisa que chama muita atenção na neuropatia urêmica é cãibra e prurido, tá? Então, esses pacientes, eles têm um prurido muito intenso, muitas vezes eles se machucam por coçar os pés e os braços. Então, é uma situação desconfortante e incapacitante para esses pacientes, tá? A neuropatia do nervo óptico é muito intensa também nesses pacientes, leva a um edema, um acúmulo na região da papila, né, do nervo óptico, e isso pode trazer transtornos, déficit visual, mas normalmente com o controle dos valores, das taxas de uremia, costuma recuperar, tá? Então, aquilo que a gente já tinha comentado, alteração de reflexo, alteração de sensibilidade, fraqueza, atrofia e sintomas autonômicos, tá? Aqui são os mecanismos prováveis, né, de hipercalcemia, aumento do cálcio intracelular, neurotoxicidades, aumento do parato-hormônio e deficiência de B1, são as causas da neuropatia periférica do paciente com doença renal crônica, tá? Aqui é uma fístula, né? Um paciente com insuficiência renal crônica, com a fístula para hemodiálise, e as fístulas, de uma maneira geral, elas provocam roubo e podem trazer sintomas de neuropatia focal no membro onde está a fístula. Então, às vezes, a queixa vai ser muito frequente nesse lado. Alguns têm até que trocar o local da fístula por conta da queixa dolorosa, sensitiva ou perda funcional nesses pacientes. A neuropatia alcoólica é aquela mesma coisa, né? Lentamente progressiva, comprimento dependente, dormência, parestesias. E muitas vezes as pessoas estavam associando o etilista apenas a uma desnutrição proteico-calórica, mas não é só isso. Existe a ação direta do álcool e que traz uma neurotoxicidade, tá? Então, seja essa indução de toxicidade ao glutamato, uma redução na produção de microfilamentos e de brotamentos axonais, comprometimento do transporte axonal, essa neurotoxicidade associada ou não à deficiência vitamínica, ela traz prejuízo e instala a neuropatia periférica nesses pacientes. Os fatores de risco, abuso do álcool, a quantidade da bebida, o tipo da bebida, né? E alguns existem fatores de risco genético, como a gente já viu no diabético, para que o paciente etilista desenvolva a neuropatia. Então, 44% dos etilistas vão desenvolver neuropatia, 10% dessas neuropatias periféricas, de uma maneira geral, em algumas casuísticas, estão relacionadas ao álcool, e 42% costuma ser a neuropatia dolorosa, tá? Aqui tem um trabalho muito interessante, vocês viram mais ou menos o esquema de uma biópsia de nervo, e esse estudo japonês, ele comparou o paciente que é alcoólatra sozinho, aqueles que têm alcoolismo e deficiência de tiamina, de B1, e aqueles que têm só deficiência de B1, porque antes o pessoal misturava, né? E esse trabalho ficou muito bonito porque eles avaliaram tanto clínica como neurofisiológico e como biópsia, tá? Então a gente vê que a duração do paciente com neuropatia alcoólica ele é maior, então o paciente tem um tempo maior para a instalação da neuropatia. Mas quando a gente tem associada a tiamina, a neuropatia ela se instala de uma forma mais rápida, tá? Então, aqui são as biópsias, né? O controle, você vê que tem fibra fina, fibra grossa,
bem cheio, né, de estruturas aqui na biópsia A, que é o controle. Quando a gente tem a neuropatia alcoólica com deficiência de B1, a gente tem uma perda muito grande tanto de fibra grossa quanto de fibra fina. Quando a gente começa a repor, né, há uma recuperação, os sproutings axonais, e quando a gente tem a deficiência de B1, a perda de fibra grossa é muito maior, é bem maior. Então, aqui a gente tem uma perda de fibra fina, mas quando a deficiência de vitamina B1 está associada, a fibra grossa vem junto, tá? Então, por isso, foi diferenciado que a neuropatia alcoólica não é a mesma coisa da deficiência nutricional. Minhas últimas palavras, provavelmente, eu acho, estão relacionadas à neuropatia sensitiva ou sensitivo-motora crônica, distal e idiopática. Corresponde àqueles 10% dos grandes serviços que não achou causa. É um paciente que tem uma queimação, tem uma dor, tem uma dormência, tá? Costuma ser nos pacientes acima de 50 anos. Os sintomas sensitivos são bem maiores que os motores e não encontram etiologia. A eletroneuromiografia pode ser normal ou apenas com polineuropatia simétrica distal, mas não tão grave. A biópsia vem com uma neuropatia axonal e de fibras finas, e o segmento longitudinal desses pacientes ele se mantém relativamente estável. Alguns pacientes mais idosos precisam de bengala para caminhar, né? E no segmento, ao longo de 5 anos, de 30% a 35% vai encontrar uma causa. É um paciente que se acha uma paraproteinemia, é um paciente que encontra uma infecção crônica, né, uma hepatite. Então, e alguns até neuropatias hereditárias. O tratamento é sintomático, né, são cuidados, reavaliar anualmente, tá? Fazer testes laboratoriais para descartar as causas mais frequentes, se não estiver evoluindo, uma vez por ano, tratar a dor e os exercícios de orientações posturais. Aqui é um parênteses só para investigação laboratorial que é sugestiva e que é recomendada nos artigos de revisão, tá? Para a investigação de neuropatias periféricas. Tem um caso clínico aqui, eu não sei se dá tempo? Não, né? Dá sim, pode passar, doutora. Tá. O caso clínico é um caso comum, que é o caso que chega no ambulatório mesmo, tá? É um homem, 58 anos, segue irregularmente, né, por um diabetes tipo 2, pouco aderente, tá com sobrepeso, fuma, bebe, hipertenso, e em uso de losartana, glimepirida e metformina. Há 10 meses ele começou com a queimação nos pés, piora à noite, dói o dia inteiro, apresentou uma úlcera plantar após passar uns dias na roça, né, que demorou muito a cicatrizar, e quando questionado tinha também dificuldade de ereção. Os tropeços se tornaram frequentes porque estava perdendo os chinelos no último mês. Então, quando a gente classificar, a gente vai ver que é um paciente com déficit sensitivo motor, quer dizer, ele tem dor, tem dormência, tem perda do chinelo, tropeços, né? Então, o tempo é uma instalação crônica, o predomínio é distal, aparentemente simétrico, e que tem dor, alteração de marcha, né? Então, a gente tem tanto fibra fina quanto fibra grossa. Então, esse é o paciente clássico, assim, da polineuropatia sensitivo-motora distal e em progressão. O controle do diabetes, a reabilitação desses pacientes costuma melhorar, mas o que já foi perdido é mais difícil, tá? Provavelmente, se já tem uma perda, uma anestesia, é difícil a gente recuperar, mesmo com tratamento. Então, o que recomenda? Para os pacientes do tipo 2, há uma investigação, né, uma avaliação de pé, sensitiva, reflexo, já no diagnóstico, e do diabetes tipo 1, após os 5 anos de diagnóstico, tem que começar essa avaliação anual da investigação de neuropatia, tá? Periférica. É importante, nesse caso, monitorar a vitamina B12, porque ele usa metformina há muito tempo, né? E essa avaliação de sensibilidade, muitas vezes nos ambulatórios, é feita com o teste de monofilamento, tá? Porque aí a gente diminui o risco de ulceração.
a eletroneuromiografia ou o encaminhamento para o neurologista, ele é necessário em situações quando a gente tem um padrão atípico da neuropatia, quando a avaliação confirma uma polineuropatia sensitivo-motora que está progredindo, ou se você tem uma suspeita de outra etiologia, se você não acredita que aquilo ali é só do diabetes. Então, é importante caminhar para o neurologista. Esse é o padrão bota-luva, comprimento dependente, né? Ó, botinha curta, não tem mão. Botinha mais larga, já começa braço. Botinha acima do joelho, braço já está lá na frente, né? Então, é para vocês não esquecerem do que é o padrão comprimento dependente. Queria agradecer ao Diogo. O Diogo ele fez parte de vários projetos da academia, ele continua sendo um pesquisador brilhante, né? Aqui é o livro de neuropatias periféricas, do DC de neuropatias periféricas, que o Diogo faz parte de mais de um capítulo no livro, né? Foi brilhante, como outros colegas, como o Pedro, o Marcos, participaram desse livro, que já está pronto, mas que a gente não conseguiu lançar ainda, assim, por conta da pandemia. Assim que estiver disponível, o Diogo vai levar lá para a UF, né, Diogo? Muito obrigada. Deixa eu botar aqui, ó. Muito obrigada, doutora Raquel, pela excelente palestra, pela excelente aula, realmente muito boa. Pode voltar para a plataforma para a senhora ver a gente. Gente, agora como é que eu vejo aqui? Agora só em parar. Não, parei. Parar o compartilhamento. Estou vendo você. Pronto, estou te vendo, Isabela. Certo. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão ou digitar no chat mesmo. Então, à disposição. Isso. Raquel. Ô, Diogo. Gente, não vou ser redundante, não, mas realmente muito boa aula, viu, Raquel? Excelente, muito boa, muito didática, como sempre. Eu só queria que você comentasse um pouquinho de novo, Raquel, uma dica bem prática, né? Assim, para o residente, para o neurologista ou para o clínico, né? Que recebe o paciente etilista no pronto-socorro, né? E como você comentou muito bem naquele slide, naquele trabalho que faz essa comparação, né? Do quadro por deficiência de tiamina e do quadro de etilismo. Mas então, assim, o que fazer? A gente recebe um paciente no pronto-socorro com uma libação alcoólica, um paciente emagrecido, né, desnutrido, com a tetraparesia flácida, né, às vezes arreflexa, em algumas situações para piorar um pouquinho, né, um líquor até com a proteína discretamente aumentada, né. Então, nesse cenário, assim, o que você recomendaria, né, em termos bem práticos, né, de como tratar e como receber esse paciente que tem uma história, às vezes, até aguda, né, de uma tetraparesia flácida, pós uma libação alcoólica, né, às vezes com dor neuropática, né, muita fraqueza, né? Qual seria a orientação prática, Raquel? Esses pacientes, eles são uma caixinha de surpresa, né? Porque dependendo do tempo que ele tiver com essa fraqueza muscular, com esse quadro, eles podem realmente estar com um quadro que a gente chama até Guillain-Barré-like, né? Como a gente mostrou ali, a deficiência de B1, às vezes ela pode evoluir assim mesmo. E ter uma evolução de dias, 2, 3 dias, né? Alguns trabalhos mostram até um comprometimento muscular relacionado ao álcool, né? Se ele passa 2, 3, já tem uma neuropatia crônica, né? De repente ele passou 2, 3 dias com bastante ingesta de quantidade, né? E esses pacientes eles podem desenvolver até neuromiopatias, né? Com flacidez. Então, se a gente tem um exame de eletroneuromiografia disponível, isso vai ajudar bastante. A eletroneuromiografia vai nos dar um norte, se aquilo ali é um quadro só crônico, se aquilo ali já tem alguma outra alteração aguda, né, desmelinização,
ou potenciais de fibrilação em onda aguda, que podem nos direcionar para um tratamento específico ou apenas fazer uma reposição bem feita, né, de B1, mais de outras vitaminas, começar uma reabilitação. A abstinência é importante, a gente sabe que os pacientes com neuropatia alcoólica, a abstinência, ela costuma ajudar na recuperação desses pacientes, né? Então, quanto mais tempo de abstinência, melhor para a recuperação da neuropatia. E fisioterapia, né? Tratamento de dor, porque a neuropatia alcoólica é extremamente dolorosa, e tratamento de dor, a eletroneuromiografia para direcionar o quanto que tem essa lesão, o quanto que nós estamos diante do comprometimento de fibras grossas, né? E se a gente tiver uma eletroneuromiografia sem esse comprometimento, mas que provavelmente já deve ter por conta da fraqueza, né? Vai ajudar ainda mais a gente tratar clinicamente esse paciente de dor, abstinência e reabilitação. Concorda, Diogo? O Pedro levantou a mão ali, pelo amor de Deus. Pode falar, Pedro. Oi, Raquel. Obrigado aí pela Bela. Eu tive um pouquinho de problema para entrar, né? A gente vai ficando velho, tem dificuldade para entrar e a Bela me ajudou. A Bela sabe mais neuropatia do que eu, se brincar. Então, tá bom, né? Parabéns para vocês, né? Para todo mundo que está envolvido aí no projeto, né? Acho que é muito importante a gente estar falando sobre neuropatia, né? Cada vez mais disseminar o conhecimento e, enfim, isso é importante. Eu queria tirar uma dúvida com você, né? Que assim, eu acho que é uma das situações que eu tenho muita dificuldade, né? Quando que a gente está na frente de um paciente com uma neuropatia diabética, um paciente diabético descompensado, e que a gente tem aquela eletroneuromiografia em que a gente já tem um certo grau de perda axonal e que a gente já tem uma redução de velocidade de condução, né? Quando que essa redução de velocidade começa a te incomodar? Porque às vezes a gente tem aquele paciente que já tem um grau de fraqueza proximal, aí o líquor vem com certo grau de associação proteína-citológica, né? Mas ainda assim dá a impressão que é só da diabetes, mas você sempre fica com a dúvida, né? O que você sugere para a gente assim, de como abordar esses pacientes? O diabético ele é um problema, assim, para quem faz eletroneuromiografia em vários aspectos, né, Pedro? O primeiro é se ele tiver com um quadro ainda de uma hiperglicemia, né? A gente sabe que esses pacientes, quando eles estão com hiperglicemia, estados hiperglicêmicos, eles podem até ter alterações transitórias da condução. Então, se esses pacientes têm uma alteração de condução e eles estão com uma glicemia de 400, 500, a gente vai ter que repetir esse exame, primeira coisa. Segunda coisa, se ele já tem essa perda axonal, né? A gente já não tem um quadro crônico, e essa velocidade de condução, ela está em torno de 40, 45, e há uma queda da amplitude axonal, da amplitude do potencial motor distal muito importante, a gente tem que fazer essa proporção do que é perda axonal, do que é redução de velocidade pela perda axonal ou não, né? Então, às vezes, a dispersão temporal me chama mais atenção, outros aspectos, não só da velocidade de condução, mas a morfologia do potencial, a fraqueza, né? Presença de bloqueio. Então, isso eu acho que eu valorizaria mais do que uma velocidade de braço de 40 ou de perna de 30, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e é o que os trabalhos mostram que é mais confundidor para encaminhar o paciente como um quadro de uma neuropatia inflamatória crônica ou que na verdade, eram pacientes com polineuropatia sensitiva motora distal com uma redução da velocidade de condução que era proporcional à perda axonal daqueles pacientes que perderam fibras rápidas, né? E, na verdade, a velocidade de condução, a gente está vendo só o restante da perda axonal dele com algumas fibras mais lentas. Então, é realmente meio complicado, mas eu acho que, além da velocidade de condução, a morfologia do potencial, a presença de bloqueio, pode nos ajudar nesses casos. É isso?
Acho que era isso mesmo, né? Então, acho que só. Acho que o Pedro, se ele não falou nada, ele está concordando. Oi, Raquel. Não, concordo sim, mas até hoje, né, foi um paciente que a gente viu no ANEM, sabe? Que ele tem um bloqueio no segmento do antebraço, que não é no segmento do cotovelo, sabe? Uhum. Só que clinicamente parece mais um pseudo-bloqueio, porque não tem aquela força que a gente esperaria para um bloqueio que era de mais de 50%, sabe? Entendi. E, assim, aí tem dissociação proteína histológica, enfim, a gente vai tratar, mas na dúvida, sabe, Raquel? Uhum. Né? Mas porque, sim, não tinha dispersão temporal, né? Mas e assim, o que me incomodou bastante também, que nesse caso especificamente, tinha uma redução de velocidade de condução num segmento proximal do ulnar, que era de 25, sabe? Que também incomoda muito, né? Mas é isso aí mesmo, né? Mas mais de um nervo ou só esse mediano estava mais? Tinha Não, outros? todos, Raquel, tava assim, todos tinham uma redução significante, sabe, na velocidade de condução. Eu acho assim, quando tem, mesmo que seja um pseudo-bloqueio, né, Pedro, o que acontece? O teste terapêutico ele nos ajuda muito, porque as inflamatórias eles costumam responder. Então, se a gente tiver uma melhora funcional muito grande, a gente pode estar diante mesmo de um quadro de uma sobreposição de um diabetes com uma neuropatia inflamatória crônica, né? Bom, daqui 3 meses eu te falo. Tá bom. Vou cobrar. Certinho, então. Doutora Raquel, muito obrigada pela excelente aula de hoje. Obrigada. Eu vou acompanhar as outras aulas, tá? Eu tenho certeza que o curso vai ser bem bacana, viu? Muito obrigada, gente. Boa noite, viu? Com certeza. Muito obrigada e até na próxima terça com a aula do Dr. Diogo. Até mais, Tá pessoal. ótimo, então. Até logo. Tchau, tchau.